Olá, família, tudo em paz? Bruno na área. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist Aposentadoria Faça Você Mesmo. Nesta parte 4, nós vamos falar sobre fundo imobiliário. Então, a ideia aqui vai ser eu explicar rapidamente o que é o investimento em fundo imobiliário, fazendo um paralelo com o investimento em imóveis tradicionais, mostrar os critérios que eu uso para selecionar os fundos imobiliários e fazer uma demonstração rápida de análise de um fundo imobiliário seguindo esses critérios. Então vamos lá. Primeiro vamos entender, vamos relembrar, alinhar como é o investimento em imóveis tradicionais. Então, o imóvel tradicional, nós, uma pessoa física, possui diretamente o imóvel e usa esse imóvel para alugar. Então, o cara tem um apartamento, uma sala comercial, uma casa, um galpão, ele precisa ser dono deste imóvel e usar e alugar esse imóvel. Então, a primeira característica é que o investimento mínimo para você começar a investir em imóveis, ele é alto. Você precisa ser dono do imóvel para começar a investir. Tá? Então, você tem que ter 100, 200, 300 mil, 500 mil reais para começar a investir em imóveis. O fato desse investimento mínimo ser alto dificulta a diversificação. Então, se você tem 300 mil para comprar um imóvel, se você quiser diversificar comprando um segundo, você tem que ter mais 300 mil. Então, é uma realidade muito fora dos padrões da grandíssima maioria do brasileiro, certo? O fato de você não diversificar muito também traz um alto impacto no caso de vacância. Então, se você é dono de um imóvel, ou dois, ou três, e um imóvel fica vago, você tem um impacto altíssimo na sua renda, e não só isso. Você, além de não ter a renda, o imóvel gera custo para você. Outra característica importante na hora de investir que a gente tem que pensar é a baixa liquidez. Baixa liquidez significa que você tem uma certa dificuldade para transformar aquele imóvel em dinheiro caso você precise. Leva um tempo para você vender um imóvel, gera-se vários custos de corretagem, de documentação. Então, a vender um imóvel não é tão simples. E esse combo todo traz uma gestão trabalhosa e muitas vezes estressante. Você gerenciar inquilino, cuidar de manutenção dos imóveis, por mais que você terceirize isso para uma imobiliária, isso daí traz custo também, né? Por mais que você terceirize, lá na última instância, em problemas mais sérios, você que tem que atuar, então tem todas essas características. Não estou dizendo que investir em imóvel é um mau investimento. Estou falando aqui de algumas características que, principalmente para nós meros mortais, que não somos milionários e temos um monte de imóvel em escritório para gerenciar eles para a gente tem que levar em consideração isso. Já o investimento em fundos imobiliários, ele é um pouco diferente. Nesse tipo de investimento, várias pessoas juntas põem dinheiro e compram cotas de um fundo imobiliário, falando bem legalmente assim para a gente entender. Então, tem um grupo de pessoas que a gente chama de cotistas. Esses cotistas compram cotas, ou seja, pedaços desse fundo, e com esse dinheiro que ele usa para comprar as cotas, o fundo compra imóveis. E o próprio fundo gerencia esses imóveis. Então, você não é dono diretamente, você é dono de cotas do fundo e o fundo é dono dos imóveis. Então, isso daí possibilita que o investimento inicial mínimo seja muito pequeno. Então, hoje no mercado, você a partir de R$10, você já consegue comprar cotas de fundo imobiliário, você já consegue ser cotista de fundos imobiliários aqui muito bons. Isso possibilita uma altíssima diversificação, porque já que o investimento mínimo é pequeno, você consegue comprar vários fundos diferentes, então você já está diversificando. E o próprio fundo que você compra possui vários imóveis, ou seja, já tem uma segunda camada de diversificação. O fato de um fundo só possuir dezenas de imóveis traz um ganho, uma economia de escala, né? Porque o custo, a estrutura necessária, o trabalho necessário para gerenciar, ele é diluído em vários imóveis, então há um custo, uma economia de escala. Também o investimento em fundos imobiliários, ele
tem uma alta liquidez. Se você precisar vender as suas cotas, você vende na mesma hora ali na Bolsa de Valores, e o dinheiro, 2 dias depois, o dinheiro está na sua conta. E ainda tem o seguinte: no imóvel tradicional, se você precisar de dinheiro, você tem que vender o imóvel todo. No fundo imobiliário, se você precisar de dinheiro, você pode vender parte das suas cotas. É mais um grau de liquidez. Nos fundos imobiliários há uma gestão profissional, porque o fundo, obrigatoriamente, ele tem que ter duas figuras, o administrador e o gestor. Então, a empresa que administra é como se fosse o síndico. Ele toma conta da burocracia, da administração dos imóveis. O gestor, ele já tem uma visão mais de investimento. Ele pensa quais imóveis comprar, quais vender, como comprar, tem uma visão estratégica dos investimentos. E, por último, o fundo imobiliário torna acessível para a gente imóveis que, de outra forma, seria impossível a gente participar. Por exemplo, um shopping. Um mero mortal como nós não ia conseguir ser dono de um shopping nunca, dono de um pedaço de um shopping. Através de fundos imobiliários, é possível a gente comprar uma cota de um shopping, de um fundo que possui shoppings na sua carteira, e a partir daí a gente participa dos lucros de aluguel e tudo mais que o shopping gera, certo? Então, beleza, essas aí são as diferenças fundamentais entre os dois tipos de investimento. Não estou dizendo que um é necessariamente melhor do que o outro, são investimentos diferentes que podem se completar, e o fundo imobiliário é um investimento que é muito mais acessível. Qualquer pessoa consegue começar a investir em imóveis através de fundo imobiliário. E seguindo um pouco mais, a gente vai olhar em tipos de fundos imobiliários. São dois tipos principais, digamos, a classificação mais alta, mais genérica assim, dos fundos é fundo de tijolo e fundo de papel. O fundo de tijolo, como o nome diz, ele é dono de imóveis físicos. Por isso o nome tijolo. O fundo é dono do tijolo, do imóvel construído. Podem ser shoppings, escritórios, hospitais, galpões logísticos, hotéis, fazendas, uma infinidade, até cemitério. Então, tudo que for imóvel você pode encontrar em algum fundo imobiliário. E aí o fundo de tijolo, os principais fontes de renda dele são os aluguéis e ganho de capital. Muito comum os aluguéis e o ganho de capital quando há alguma movimentação de compra e venda dos imóveis. Então ele compra um imóvel, se ele vende mais caro em algum tempo depois, ele afere ganho de capital e isso é lucro, certo? E os fundos de papéis, ele não tem um imóvel físico, ele tem títulos de dívida, como CRIs e LCIs, que são lastreados em imóveis, mas não é um imóvel, é um título de dívida. Se você não entendeu muito bem isso aí, título de dívida e tal, dá uma olhada no vídeo, na parte 3 dessa playlist, que eu falo de renda fixa, e eu explico mais ou menos o que é um CRI e um LCI. Tá? Então, tem esses dois tipos, e tem a mistura deles, que é o fundo híbrido, que ele tem parte do patrimônio dele em tijolo e parte do patrimônio em papel, e tem os fundos de fundos, que são os FOFs. São fundos imobiliários que, em vez dele possuir os imóveis ou os títulos diretamente, ele possui cotas de outros fundos. Beleza? Então, são esses tipos. Aqui, para manter a simplicidade, como eu falei, a simplicidade e a segurança, a proposta é que a gente foque em fundos de tijolo, que são mais fáceis de avaliar, menos voláteis, então é um investimento mais tranquilo, pensando nessa carteira que foca em simplicidade e segurança, certo? E aí quais são os segmentos de fundo de tijolo? Como eu já falei, né? Shoppings e varejo, ele pode ser dono de shoppings ou grandes lojas de varejo, lojas varejistas. Logística e indústria, então ele pode ser na logística e indústria, o fundo é dono de galpões industriais, onde são montadas as fábricas, ou então galpões de logística, né, de centros de distribuição. Lajes corporativas, que são prédios comerciais, onde tem salas, consultórios e tudo mais.
e uma outra infinidade de segmentos, como residencial, hoteleiro, hospitalar, rural. Então, como eu disse, tudo que for imóvel pode ser empacotado num fundo e ser vendido no mercado através de um fundo imobiliário. Ok? Vamos seguir. O fundo de tijolo, ele tem um aspecto que pouca gente observa isso, mas se a pessoa entender, pode trazer para a gente grande oportunidade para o investidor. Ele é híbrido, assim, ele tem aspectos híbridos entre um ativo imobiliário e um ativo financeiro. Então, enquanto um imóvel físico ele é um ativo imobiliário, ele é influenciado pelo mercado imobiliário somente. O fundo imobiliário de tijolo, ele é influenciado pelo mercado imobiliário, obviamente, né? Quando sobe ou desce os preços dos imóveis lá no final, mas ele também é um ativo financeiro. E aí ele é influenciado também pela economia, pelo cenário econômico. Então é muito comum quando juro sobe, fundo imobiliário cai, juro desce, fundo imobiliário sobe. Claro que não existe regra 100%, né? Mas existe esse movimento. E aí isso traz uma grande oportunidade, como aconteceu agora no final de 2024, que sem motivo nenhum, na vida real, na economia real, os fundos de tijolo, os fundos imobiliários em geral, sofreram bastante e tiveram quedas de mais de 20%, 20%, 30% nos valores da cota. Então, no aspecto financeiro, por causa do cenário econômico, o valor das cotas dos fundos foi lá para baixo. Mas quando você olhar lá para o mundo real, na vida real, lá do mercado imobiliário, do ativo imobiliário em si, os aluguéis continuavam sendo pagos, a vacância continuava pequena ou diminuindo. Então, assim, estava tudo bem. Só tinha o fundo de shopping. O shopping continuava vendendo, batendo recorde de venda, todas as lojas ocupadas, os aluguéis sendo pagos, inadimplência baixíssima. Então, na vida real, estava tudo ok, mas no mundo financeiro, no aspecto de ativo financeiro do fundo, ele tinha caído a cota 30%. Então, abriu uma grande janela de oportunidade para a gente comprar fundos muito baratos e acelerar a nossa aposentadoria. Então, esse é uma característica dos fundos de tijolo que, se a gente entender, a gente pode aproveitar, porque sempre acontece esse tipo de coisa ao longo dessa janela de longo prazo que a gente investe em fundos imobiliários. Certo? E como é que eu seleciono? Então, em termos quantitativos, vamos lá. Primeiro, eu só compro fundo imobiliário que tiver um dividend yield de pelo menos 7,5%. Ou seja, se ele estiver pagando anualmente 7,5% do valor dele. Então, se uma cota de um fundo é R$100, eu só compro se ele estiver pagando por ano 7,50 de aluguel, de rendimento. Certo? Segundo, eu só compro fundo que tem um patrimônio líquido de pelo menos 500 milhões de reais. O que é o patrimônio líquido? É o valor dos imóveis que ele possui, menos a dívida que ele tem. Então, ele tem que ter pelo menos 500 milhões de reais de patrimônio líquido. Ele tem que ter pelo menos 50 mil cotistas. Então, eu quero que tenha muita gente junto comigo naquele fundo, porque é um sinal de liquidez, né? Pouca concentração de cotas na mão de poucas pessoas. E eu quero também que ele tenha uma liquidez alta no mercado, que ele venda pelo menos R$1 milhão por dia. Então, que seja negociado na Bolsa de Valores R$1 milhão por dia, certo? Por que isso? Primeiro, geralmente em fundo imobiliário, principalmente no nosso mercado brasileiro, que não é tão grande, bigger is better. Um fundo grande geralmente vai ser melhor, porque ele é um fundo mais robusto, porque ele é diversificado. Então, se ele tem um patrimônio líquido alto, ele tem muitos imóveis na carteira. Aquela economia de escala é grande, né? Então, se você tem um gestor, um administrador que gerencia 50, 20, 30 imóveis
há uma economia de escala nessa gestão, nessa administração, e geralmente os melhores administradores e gestores estão em fundos grandes. Porque o mercado, naturalmente, se o cara não for bom, o administrador ou o gestor não for bom, eles não conseguem uma vida longa em fundos grandes. Tá? Então, esses são os critérios quantitativos, digamos assim. Aí, qualitativo, a gente precisa... passou naquele crivo ali, naqueles critérios. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo na análise do fundo imobiliário. Ele precisa, como eu disse, ter diversificação. Então, eu procuro fundos que tenham mais de 10 imóveis, certo? E que tenham uma baixa concentração de receita por cliente. Então, eu quero fundos que tenham 10 imóveis ou mais e que nenhum cliente tenha mais de 20% de concentração na mão dele, na receita, certo? Então, eu procuro essa diversificação dentro do fundo imobiliário. Segundo, vacância. Vacância significa o quê? Quantidade de imóveis desocupados. Então, eu procuro também imóveis que tenha pelo menos 90%, imóveis não, fundos imobiliários que tenham pelo menos 90% dos imóveis ocupados. Certo? Terceiro, que ele tenha dividendos ou rendimentos crescentes. Eu pego os rendimentos de 5 anos atrás, vejo os rendimentos de hoje e vejo se ele está crescendo, preferencialmente que ele cresça acima da inflação. Então, se o valor é como se eu estivesse olhando se o valor do aluguel daquele imóvel está crescendo, pelo menos cobrindo a inflação. E, por último, que ele tenha bons imóveis de qualidade, certo? Em localizações boas e tal. Mas aí você vai dizer, Bruno, mas aí você quer que eu seja especialista, cara. Não estou falando para você ser especialista. Eu vou mostrar aqui onde você olha isso. Então, no próprio site lá dos fundos imobiliários, você consegue dar uma analisada no portfólio, ver como são esses imóveis. Alguns fundos, com certeza, vai ter imóvel na sua cidade. Então, a ideia é você conhecer os imóveis para se sentir dono, para se sentir sócio daquilo ali. E você se sentindo dono e sócio daquilo ali, você vai conseguir investir e ficar investido, comprado nesse fundo imobiliário no longuíssimo prazo, que é o que a gente procura aqui. Tá, então você fala assim, beleza, Bruno, muita informação, legal, mas onde é que eu vejo isso? Como é que eu vou pesquisar isso? Então, vamos lá. Primeiro eu vou deixar, tem um link aqui para o site statusinvest.com.br, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que já leva para a página de pesquisa dos fundos imobiliários e com os parâmetros já preenchidos de acordo com aqueles critérios quantitativos que eu falei lá, certo? Então, vou clicar aqui, ó. Ele já abre essa página, já colocando dividend yield pelo menos de 7,5%, liquidez média diária de 1 milhão, patrimônio de 500 milhões e pelo menos 50 mil cotistas. Então, já faz um filtro e me traz somente os fundos imobiliários que obedecem a esses critérios. Então, de cara aqui, ó, são 15, vai ter 49, 50 fundos só 50 fundos no nosso mercado que atendem esses critérios quantitativos. Então, já filtra um monte de porcaria que tem por aí, certo? Aí, beleza. Aí eu vou escolher um aqui para analisar. Vou pegar um aqui qualquer, pego o código dele aqui, o ticker, que é o código que é usado para você comprar lá na Bolsa de Valores, na sua corretora. Você vai lá na corretora, põe esse ticker aqui para comprar e vou na planilha, certo? Ponho aqui, ó, ticker do fundo imobiliário que eu quero analisar. E aí, beleza, ele já traz aqui o link para o site de relação com investidores, o link para a página do Status Invest desse fundo e o link para a página do Investidor 10 desse fundo. Eu vou aqui na página do Investidor 10, a página do fundo que eu escolhi, e aí vou preencher algumas informações. O dividend yield dos últimos 12 meses. Vamos ver. Ele está em 9,7%. Então,
Se o nosso mínimo era 7,5, beleza, ele está cumprindo. Valor patrimonial do fundo. Vamos lá, aqui mais embaixo. Valor patrimonial, 1,7 bilhões. Então, aqui está em milhões, 1.700 milhões, beleza. Ele está acima dos 500 milhões, né, que eu falei. Quantidade de cotistas, 128 mil cotistas. Então, ele está acima dos 50 mil mínimo que eu exijo, beleza? Então, ele atende. Liquidez média diária. Liquidez média diária. Está aqui, 3 milhões e 80 mil. Então, 3 milhões. Certo? Então, ele atende. E aí, eu continuo aqui, ó. Número de imóveis. Vou lá aqui no patrimônio. Ele tem aqui 11, 14 imóveis, beleza. Tem aqueles, pelo menos aqueles 10, né? Dividend yield de 5 anos atrás. Dividendo de 5 anos atrás. Põe aqui, ó, no final de 2019 ele pagou 6,64 de dividendos. Certo? Nos últimos 12 meses, ele pagou 10,05 de dividendo, de rendimento. Aí aqui a planilha já calcula para você o crescimento anual dos dividendos nos últimos 5 anos, então dá 9,6% ao ano, está ótimo, está acima da inflação. Concentração máxima por cliente e vacância. Aí aqui, o interessante é você vir aqui no site de relação com os investidores. Aqui tem todas as informações sobre o fundo, então você pode vasculhar o site, olhar todo o site aqui, ele fala do portfólio, ele fala de cada shopping, tem fotos do shopping, alguns tem vídeo, ó, do shopping funcionando, tem todas as informações aqui. E na central de download, tem um documento que eles publicam, acho que trimestralmente ou mensalmente, depende do fundo, que é o relatório gerencial. Aqui ele tem tudo que você precisa, certo? Todas as informações. E se a gente pesquisar aqui, ó, ele fala do portfólio. Então ele tem aqui os 14 imóveis e a gente vê aqui, ó, que o percentual de distribuição máximo está em 15%. Então, um shopping é responsável por 15% da renda, o que tem maior participação na renda. Fora isso, a gente sabe que shopping tem vários inquilinos. Então, a diversificação de concentração por cliente aqui está tranquilo, certo? Então, posso dizer que a concentração por cliente máxima é 15%, ok? Vacância. Em termos de vacância, na própria página aqui do Investidor 10, ó, tem vacância 4%. Então, também está tranquilo. Eu estou com 96% de ocupação, certo? Então, aqui já está mostrando que esse shopping está beleza. E aí você continua analisando lá o relatório gerencial para conhecer um pouco melhor. Olha lá na página de relação com investidores, você conhece os imóveis, para você entender o que é esse fundo. Então, dá um trabalhinho para escolher o fundo na hora de investir, né? Você, na hora de comprar um celular, por exemplo, você passa horas estudando para saber qual vai comprar. Aqui você vai dar uma estudada sobre o fundo, gostou, entendeu, compra ele, e a partir daí é continuar investindo a longuíssimo prazo nesse fundo imobiliário, certo? Então, a ideia aqui desse vídeo era para que você tivesse um entendimento básico sobre o que é investimento em fundo imobiliário, quais critérios você deveria olhar na hora de selecionar, e a partir daí conseguir escolher a sua carteira. Aos poucos você vai
investindo, vai pegando confiança e conseguindo montar sua carteira. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Dá esse pequeno trabalho aí que a gente em meia hora conseguir explicar, e mais uns 15, 20 minutos a gente conseguiria analisar o fundo. Com a prática você consegue fazer isso mais rápido. E uma vez colocado o fundo na carteira, você não tem que ficar perdendo tanto tempo analisando ele, certo? Então é isso, espero que tenha ajudado. O próximo vídeo vai ser sobre investimento em ações para aposentadoria, faça você mesmo. Beleza? Grande abraço, obrigado pela paciência. Se inscreve no canal, curte, compartilhe, comenta aí qualquer dúvida que você tiver. Grande abraço para você, um beijo na sua família. Até mais.